Aí eu queria saber de você, o que você acha disso, dessa advocacia que pega tudo, principalmente para a jovem advocacia, que acaba de chegar no mercado, um mercado tão cruel como a gente está vendo agora, Sim, sim. né? E eu queria que você fizesse uma análise a respeito disso. Olha, eu sou advogado também no interior, tá? Estou aqui no interior de São Paulo, cidade de Jales, é uma região relativamente pequena, tá? E o que eu vejo em relação a essa questão eu achei engraçado o comentário do doutor Davi ali em cima. O seu problema é a minha especialidade. Aqui nós temos muito disso, né? É, E eu vejo assim, por mais que tenhamos essa dificuldade hoje, primeiramente como jovens advogados, em segundo lugar pela realidade do interior, que nós estamos inseridos muitas vezes, nós somos de uma geração que vai ter essa facilidade aí das mídias sociais, da internet, para sim, expandir a nossa atuação e as nossas possibilidades. Então eu costumo brincar isso com o aí. pessoal, internet não tem barreira, internet não tem limite. Então, se você souber utilizar isso como uma ferramenta, é algo que vai potencializar a sua possibilidade de se posicionar corretamente para o mercado. Então, até Perfeito. a primeira Mas publicação que eu pode, fiz, mas pode destruir também. lógico, se você é uma faca de dois gumes. Se você não souber Isso. utilizar a mesma arma, a mesma ferramenta que pode te viabilizar o caminho, ela pode destruir até mesmo o caminho de um atendimento seu. Vamos dizer, até mesmo o mundo seu físico ali, ele pode ser destruído por uma má impressão que você passe no digital. Então é um cuidado muito grande que temos que tomar. Mas eu vejo que a questão do posicionamento hoje, eu fiz duas publicações que eu quero chamar a atenção aqui, a forma que eu vejo que eu posso contribuir com o pouco que nós falamos desse assunto. Primeiro Certo. assim, se você fosse contratar hoje, se você tivesse um problema raríssimo de coração, você fosse contratar um médico, com certeza seria um cardiologista. Dificilmente você Com procuraria um certeza. pediatra. Até o dia que eu É, publiquei isso, a pessoa falou, depende, se eu fosse uma criança, seria um pediatra. Aí uma amiga minha que é médica falou, não, mas o pediatra, mesmo assim, ele não faz essa operação, tem que ser um cardiologista. E se o problema for raro, você muitas vezes nem vai querer só o especialista, você vai querer o hiper especialista, que é algo que nós já com temos hoje certeza. na advocacia, né? Que muitos falam que Com é certeza. a especialidade da especialidade, outros falam hiper especialista mesmo, outros falam advocacia de nicho. Tem várias nomenclaturas com algumas diferenças, é claro, mas todas apontam para a mesma direção. E essa é uma vertente que eu vejo. Você tem que se posicionar como o especialista da especialidade, muitas vezes. Aí o pessoal fala assim, mas eu estou no Exato. interior, eu não consigo me posicionar assim. Posicionamento eu vejo da seguinte forma: posicionamento é aquilo que você mostra, aquilo que você escolhe reforçar para os outros. Se você está no Isso. interior e você tem uma dificuldade de, num primeiro momento, só fazer aquilo, você não precisa só fazer aquilo, mas você tem que fazer o quê? Você tem que fazer aquilo, é fato, fazer com consistência, escolher uma área e fazer aquilo com consistência, mas você pode ter outras causas, outros processos para você conseguir ir se mantendo. A questão é, as pessoas, o que elas vão conhecer de você é aquilo por como elas vão te conhecer de fato. Então, se eu me apresento como sou hoje, advogado do servidor público municipal, inclusive, algo bem específico. Mas Especificidade da especificidade. dá especificidade. Inclusive, Isso se aí. for mais além hoje, plano de carreira é o foco principal. Mas assim, Perfeito. se eu preciso fazer um inventário, até porque em alguns casos pode ser algo muito benéfico, eu vou fazer, eu vou me manter daquilo, dependendo, mas eu Uhum. não vou me posicionar com aquele trabalho. Tá? Eu sigo Entendo. um perfil muito legal aqui, a DV Leader, Fernando Ricciardi, e ele fala muito isso. Você pode se posicionar de uma forma, né, como especialista de direito médico, por exemplo, uma área muito Certo. interessante, mas Sim. você eventualmente pode trabalhar em outro processo. A diferença é, você não vai fazer marketing, você não vai se posicionar para aquilo, mas aquilo pode ajudar a manter você. Então eu vejo como a forma do jovem advogado começar a adentrar nesse espaço, começar essas noções da especialização e da hiperespecialização. Eu vejo que é você se posicionando para aquilo que você quer fazer, fortalecendo esses pontos, produzindo artigos para o Jus Brasil, compartilhando notícias relativas sobre a área com colegas, com clientes, dependendo de como você for fazer isso, se for ético, né?
e você eventualmente fazer outras coisas que consigam te manter, pelo menos no primeiro momento. E depois, conforme você vai se estruturando, você vai levando, logicamente, o seu nome, aquilo vão atraindo mais clientes daquela área que você está se posicionando, e vai chegar uma hora que, quem sabe, você consiga caminhar apenas por aquela área e já conseguir aí sim se manter. Então, esse eu vejo que é talvez um caminho para o jovem advogado entrar nessa área de ser um especialista, ser reconhecido como um especialista de determinada área, se posicionar para aquela área e não se posicionar ou não fazer marketing, digamos assim, de outras áreas que ele eventualmente tem que atuar no começo. Eu vejo isso como um caminho para começar. Pois é. Aí é que eu tenho visto essa situação e acontece, às vezes, a gente ser procurado por uma outra causa que não seja exatamente a da nossa área. Sim. E o que eu tenho feito recentemente? Porque como trabalhei em outras áreas, eu só não fiz criminal. Mas como trabalhei, o que acontece? Hoje eu tenho estudado essa área, as novidades dessa área, especialidades dessa área. No meu caso, família. Bom, aí o que eu tenho feito quando me aparece algum cliente ainda com aquele recall, né, do antigo advogado trabalhista, do antigo advogado civilista, empresarial e tal. O que eu tenho procurado fazer? Aí é que entra a questão das parcerias. Será que não está na hora da gente começar a pensar? Porque o que a gente tem observado na sociedade de uma forma geral? Antigamente você precisava de um carro, ou você teria o seu carro próprio, ou você chamaria um táxi. Hoje você tem o Uber, você tem os aplicativos, que nada mais é do que o compartilhamento de uma propriedade para que aquilo se converta em serviço. Até bem pouco tempo atrás, você, para viajar para uma outra cidade, você necessariamente ficaria num hotel. Hoje em dia você tem o Airbnb, em que você pode se hospedar na casa, compartilhamento da moradia. Sim. E é onde eu tenho pensado, por que a gente não vai compartilhar também essa questão da profissão? Compartilhar a profissão é basicamente dizer o seguinte, olha, eu só atuo com área de família, mas eu tenho um parceiro que é ótimo em trabalhista, então eu vou conversar com ele, vou estabelecer já previamente um percentual por essa indicação. Sim. Eu vou ganhar a credibilidade, porque eu vou fazer um parceiro em quem eu confie, vou receber aí uma comissão daquilo que ele vai fazer, vou continuar estudando só a minha especialidade e o colega vai ter também condição de estudar só a especialidade. Será que não está na hora da gente pensar nessas parcerias de uma forma mais abrangente, mais compartilhada, doutor? Genial, genial. Então, como eu disse, eu acho que talvez aquele é o caminho para começar, talvez pelo menos no início realmente, mas tem que evoluir para isso. Tem que necessariamente evoluir para essa advocacia em rede que nós falamos aqui. Isso. É algo essencial. Hoje eu já tenho uma liberdade, eu já tenho uma possibilidade de realmente abrir mão, entre aspas, né, de alguns casos, indicando parceiros. Por exemplo, o cliente, quando chega no nosso escritório, na área que nós atuamos, chega com um caso, por exemplo, talvez de consumidor. E aparentemente, eu poderia direcionar o meu tempo para fazer aquilo. Mas hoje eu não mais o faço e escolho fazer o que o doutor disse, encaminhar para um colega que eu sei que é muito especializado na área de direito do consumidor e que se talvez eu demoraria 45 minutos para montar aquela petição, ele monta em 15. Esse é o ponto. Otimização de tempo. Otimização de tempo e garantia de resultado, né? Isso que é o mais legal. Garantia de resultado entre aspas, né? Mas assim, garantia de um serviço, garantia de um serviço. De um bom trabalho, né? Um bom trabalho cada vez mais especializado na necessidade do cliente. Então, é um caminho para onde tem que se evoluir, que é a advocacia em rede. Eu vejo como a evolução da advocacia você trabalhar em rede com parceiros. É essencial. É o que a gente tem observado aí, que tem dado um resultado melhor, porque você continua no mercado, você se posiciona, você tem a condição de ser contactado, você não vai desprezar o cliente. Né? A ideia, quando a gente fala de uma advocacia de rede, não é você abrir mão de pegar, você vai direcionar, você vai ganhar com aquilo também, a parceria,
Parceria, ó, nós vivemos disso, não é, doutor? Nós não podemos abrir mão dos nossos honorários. E se o cliente tem aquela confiança, se nos toma como referência, eu particularmente não vejo mal da gente usar isso em nosso favor, no sentido de buscar direcionamento para alguém que saiba, que pode até atender aquele cliente melhor do que a gente. Sim. Isso, penso eu, pode até aumentar a nossa credibilidade, não? Muito, excelente. E assim, e tem várias modalidades. Até a Bárbara está perguntando aqui, qual porcentagem vocês indicam por divisão dos honorários nas parcerias? Isso eu ia falar disso agora, e curiosamente ela perguntou. Tem várias modalidades de parceria, né, doutor? Tem várias. Sim, sim. Só por indicação, o atendimento, só indicação. Eu quero tantos por cento só pela indicação. Eu faço o atendimento inicial, faço a filtragem, coleto documentos e dali para frente é você. Eu monto a inicial, você toca dali em diante. Você faz o primeiro grau, o meu escritório faz o segundo. Eu faço as peças, você faz a audiência. Tem várias modalidades de parceria, né? O legal é realmente ter a parceria para aquilo que nós atingimos, que é o ponto, eu acho. É a otimização de tempo e o ganho em qualidade. Perfeito. Otimização de tempo e ganho em qualidade é essencial. É que nem eu disse, eu comentava outro dia com um colega. Ele falando, mas será que é viável essa advocacia onde você só atua em uma área? Eu falei assim, olha, para pensar, se em um ano, 365 dias, você lê, eu vou falar uma por dia, que é algo, na minha opinião, até baixo. Você lê uma jurisprudência por dia da área que você escolheu se hiperespecializar ou ser o advogado da especialidade. Pensa se todo dia você lê uma jurisprudência sobre direito de família, todos os dias do ano. Quando chegar no final do ano, você vai ter um conhecimento tantas vezes maior que outros colegas, que você vai ser realmente um hiperespecialista praticamente. Só de ler jurisprudência, porque a jurisprudência, necessariamente, pelo menos as boas jurisprudências, elas já contêm uma forte gama de doutrina e, logicamente, da legislação relativa ao tema. Então, é uma forma de você amplificar esses conhecimentos e você se colocar muitos passos à frente dos outros. Então, assim, e você fazendo, e a pessoa que faz isso, se eu faço isso com servidor público, e você faz isso com família, poxa, a qualidade é inquestionável, que você vai conseguir atender um cliente de família, né? E o ganho de tempo que eu tenho, não direcionando meu tempo para aquilo que eu não conseguiria fazer com tamanha agilidade, que você consegue, eu consigo fazer mais processos da minha área. E se eu faço isso também com o colega do consumidor, também com o colega do trabalhista, também com o colega do tributário, chega uma hora que você tem várias parcerias. E outra, eles estão fazendo, é uma via de mão dupla. Eles vão fazer isso com você. Sim, claro. É uma via de mão dupla. Vai chegar um servidor para o meu colega consumerista, ele vai me encaminhar, porque ele sabe que se ele demora 1 hora, eu demoro 20 minutos. E por quê? Mas é porque você é muito melhor que ele? Não, pelo contrário. É porque ele faz aquilo que ele está acostumado e eu faço aquilo que eu estou acostumado. Então, nós lemos sobre isso todos os dias, né, doutor? Na área de família, por exemplo, doutor, todos os dias. É algo corriqueiro. Não, a gente, quando se especializa, você está vendo uma série de TV, você está linkando com o caso que você tem, tirando proveito. Eu, por exemplo, eu vou dar aula, eu dou aula de Direito de Família na faculdade, e eu não levo só doutrina de jurisprudência, não. Eu levo Procurando Nemo para a galera assistir, a Lilo e Stick, Modern Family, porque a gente tem essa coisa da realidade, né? Que faz com que o direito fique até mais interessante, então a gente vai fazendo isso. Mas uma coisa eu observo, se eu pego, não é que eu não tenha condições de fazer, por exemplo, uma defesa de consumidor. O problema é que se eu parar, eu vou ter que parar, vou ter que olhar a jurisprudência, a tendência jurisprudencial como está, ou seja, eu vou ter que reaprender aquilo que eu deixei para trás lá, e no final das contas, o máximo que eu vou conseguir chegar é num trabalho mediano. E eu não estou aqui para entregar trabalho mediano para ninguém, eu quero entregar o melhor trabalho possível. Então, agora, o que eu prefiro fazer? Olha, se eu tenho um colega que é da área, o que eu vou fazer? Eu vou entregar para ele, falar, olha, essa é a sua especialidade, você faz. E eu observo muito o seguinte, quando eu estudei, fiz direito de família, nós tínhamos uma forma de família formada a partir do matrimônio exclusivamente, né? E que o conflito,
O que eu ia discutir num processo de família era culpa, era quem fica com a guarda. Hoje eu estou lidando com guarda compartilhada, alienação parental, vários regimes de bem. O Código Civil de 2002 abriu o leque para que você estipule o regime de bens que você bem entender. Então, enfim, eu preciso estar ligado com isso. E eu tenho observado dentro da área de família advogados que só cuidam de alimentos, advogados que só cuidam de guarda, advogados que só cuidam da parte patrimonial também. É a especialidade da especialidade. Da especialidade. Se a gente tem essa quantidade de informações, se a gente tem esse tanto para estudar, por que eu vou estudar um pouquinho de direito de família, um pouquinho de direito do consumidor, um pouquinho de direito do trabalho? Ou seja, eu vou ser medíocre. Eu vou ser medíocre. A todo aquele esforço que eu fiz para me colocar no mercado, eu vou jogar fora. Você sabe por quê? Porque o resultado do meu trabalho não vai ser, e não adianta dizer que talvez seja, não será tão bom quanto aquele resultado que eu posso entregar se eu faço aquilo, se eu estudo aquilo, se eu me aperfeiçoo naquilo. Não é verdade? Sim. Sim, com certeza. Eu digo mais, não é nenhuma presunção dizer isso, é uma realidade. Muitos colegas que estão aqui assistindo vão Isso saber, aí, que são Natália. especialistas em alguma área, vão saber disso. Chega num ponto, eu vou dar o exemplo do doutor como advogado de família. Chega num ponto que o trabalho, que o doutor está tão alinhado com aquilo que tem de jurisprudência, não só no Estado, como em todos os tribunais, como nos superiores e nas cortes internacionais, ou seja, que você começa a ver inovações na seara do direito, Perfeito. que muitas vezes nem chegaram aqui ainda, que são tendências que eventualmente vão Perfeito. chegar, porque nós vivemos num mundo globalizado que se comunica totalmente. Uma decisão que existe hoje na Corte Suprema do Chile pode não demorar muito para começar a refletir em decisões aqui. Isso é uma realidade. Mas um dia vai. Globalizado. Vai Isso. refletir. Então, Vai. assim, chega uma hora que você está tão alinhavado com aquilo que você faz que não é estranho você entregar algo na mão de um juiz que ele sofre para compreender. Não Com é estranho. Chega uma hora que é certeza. estranho. E aí, muitas vezes, isso já ouvi comentários que às vezes é negativo, porque quando talvez o magistrado dele não entende, ele talvez tende a tocar da forma que ele entendeu, e muitas vezes não é a decisão mais ponderada, e aí isso vai se decidir depois em tribunais. Que é uma outra crítica que eu já ouvi de um colega da área de direito médico, não sou nenhum especialista para dizer, mas eu me recordo que ele comentava assim, que passou da hora de nós termos no Brasil uma aplicação mais específica do direito médico. Por quê? Muitas situações que são tratadas no direito médico, pura e simplesmente como um direito consumerista geral, elas estão produzindo várias inseguranças jurídicas. Porque nós temos países já hoje, até eu me recordo que ele citou, salvo engano, me perdoe se eu cometer um equívoco, salvo engano, Espanha, algum país da Europa, que já tem as varas especializadas. Então, quem vai analisar aquele caso de direito médico lá é um juiz especialista, pode dizer quase especialista naquela área. Então, até essa fala... Chega uma hora que você se alinha tanto com o que você faz, que você acaba entregando talvez para o judiciário algo até mais complexo do que o próprio judiciário pode estar preparado para lidar, pelo menos nas instâncias mais inferiores. Perfeito. Nas instâncias superiores, depois, já talvez tem entendimentos mais alinhavados. Mas assim, eu vejo que esse caminho da advocacia em rede, advocacia com parceria, ele é essencial. E o jovem advogado que começar a se ligar nisso, ele vai pular muitas barreiras que ele pode acabar tropeçando se ele não fizer essa rede com os colegas, especialmente os que estão começando junto com ele. Escolha uma área, foca naquilo, todo dia leia aquilo, pegue uma doutrina, leia. Se você ler 2 páginas por dia, todos os dias do ano, você vai estar mais 700 páginas à frente do outro colega que não faz isso. Então, assim, é o caminho que eu vejo que vai diferenciar os profissionais daqui em diante. Quem parar para entender isso, vai sofrer um pouquinho mais no começo, por direcionar muito, ter que fazer parceria. Pode ser que sim. E você vai olhar e falar, nossa, mas eu podia estar pegando um inventário também. Por exemplo, você quer fazer trabalhista. Mas eu podia pegar um inventário também de vez em quando. Mas eu podia pegar um processo de família que eu consigo cobrar uns honorários iniciais. O criminal.
É criminal. Meu colega ali tá pegando de tudo e já tá com um carro legal, já tá conseguindo se manter mais facilmente. Só que é aquela história. Eu gosto de usar um exemplo. Eu falava disso semana passada para um colega no fórum. O meu sogro, ele tem um viveiro de plantas. E um exemplo muito curioso que eu vejo é o seguinte. Tem uma planta lá que eles vendem, aquela planta de canteiro de prefeitura, agora me fugiu o nome. Mas é uma planta muito comum. Me fugiu. Mas é uma planta muito comum que ele vende de 10 mil pés de uma vez e, sei lá, 10 mil, vou chutar que eu não me lembro, mas 10 mil pés é 2 mil reais, por exemplo. E essa planta, em 6 meses, você planta ela, em 6 meses ela está no tamanho para você vender. E ele tem uns coqueiros lá, um dia eu perguntei, falei, nossa, mas aquele monte de coqueiro que você tem lá no fundo, quanto tempo demora para um coqueiro chegar naquele tamanho? Ele falou assim, um coqueiro, aqueles maiores ali, é 5, 6 anos. Eu falei, nossa, mas demora demais, então. Ele falou assim, então, só que 2 coqueiros daquele, dependendo do tamanho que tiver, é o preço de 10 mil plantas do outro. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Você vai olhar o seu colega que está fazendo de tudo e num curto espaço de tempo, ele vai estar colhendo mais rápido. Um valor mais expressivo que você. Só que se você escolher direcionar suas forças e se hiperespecializar, lá na frente, no tempo certo, sabendo ter a paciência, você com 2, 3 colheitas vai colher 10 vezes mais. Com certeza. Você entendeu? Deu para linkar as duas áreas em alguns pontos. Talvez facilite. A primeira, a proposta é uma live interativa. Ou seja, se alguém quiser também participar, avisa para a gente que a gente coloca no ar. Agora, outra coisa aqui. Perfilzinho LP fez uma pergunta muito interessante. Está perguntando aqui. Mas e no início da advocacia? Rejeitamos os novos clientes quando o caso não é da especialidade que nos interessa? Olha só, não é bem o caso de rejeitar. O que a gente está propondo aqui é que a gente comece a pensar numa rede de atendimento. Porque se você se formou, por exemplo, com 30 na sua turma, é bem provável que um faça criminal, o outro faça consumidor, o outro faça família, o outro faça tributário e que faça bem, porque se dedica, conforme o doutor Kaique está dizendo aqui. Então, a nossa proposta não é que você perca o cliente, é que você tenha um percentual que você vai combinar com um outro colega da sua rede, não é isso, doutor? E que vai estabelecer aí. Se eu quiser falar mais um pouco sobre isso... Não, eu concordo com essa questão. E assim, olha que interessante, você pode unir a própria turma que você se formou. Pessoal, é o seguinte, vamos montar, uma brincadeira, um escritório full service aqui na nossa turma? Pega 10 advogados, cada um escolhe uma área, cada um começa a direcionar para aquilo, um faz parceria com o outro, chega uma hora que você tem praticamente um escritório atendendo todas as áreas, cada um fazendo uma coisa, cada um especialista em uma coisa, e com o tempo... E gastando menos. Gastando menos. E outra, quem disse que você precisa ter um escritório no local físico hoje? Com todas as possibilidades que você tem. Pessoal, coworking, rede, nuvem. Aquele arquivo de madeira lindo que se tinha com milhares de pastas, hoje é o Google Drive. Hoje é o Dropbox. É ali aí que precisa estar. Hoje você consegue escanear todos os documentos do seu cliente com um celular e um app da onde você estiver. Então, assim... Seu escritório é você. Sim, o escritório é você e aonde você estiver. Você pode Você pode advogar de Salvador, você pode advogar de Blumenau, você pode advogar de São Paulo, capital, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Onde você estiver, você pode advogar. O escritório é onde você está. Claro, você trabalhando com responsabilidade, com as ferramentas certas. A Bárbara está fazendo uma pergunta aqui. Podemos fazer parceria ou então fazer, se puder, oferecer um bom trabalho, mas começar a se posicionar como especialista de determinada área, não é isso? É o que o doutor Kaique está sustentando aqui, que a gente pode até fazer outra coisa, porque a sobrevivência está aí, dando na cara da gente, sim, né? Sim. Mas o ideal é que a gente se especialize e a proposta que a gente está lançando é de uma rede, uma grande rede de advocacia, onde você possa fazer contatos. Isso até fortalece no campo social da amizade, né, doutor? A gente acaba tendo um ganho maior também, né? Quando a gente conhece as pessoas, se interessa até pela postura profissional, porque eu não vou entregar uma indicação para um cliente meu para alguém que eu não confie, até como pessoa, não é verdade? Sim, então, com certeza. Tem que ver isso também. E algo muito interessante é assim, uma vez, muito tempo atrás, uma pessoa me disse algo que eu nunca me esqueci.
E eu adotei como um princípio básico meu. Quando você for pensar em parceria, pense o seguinte: antes de você ir pedir alguma coisa para aquela pessoa, comece a levar algo para ela. Porque tem gente assim, tem duas formas de você se portar: você ser interessante ou só interesseiro. Nunca seja só interesseiro. Nunca queira aquela parceria onde o cara te indica tudo e você de vez em quando, quando você lembra que ele existe, você manda alguma coisa para ele. Claro, tem que ser uma pessoa especializada, só que assim, sempre busque gerar valor na vida da pessoa. Então você quer fazer uma parceria com alguém, ele pode ser o melhor advogado de determinada área. Se ele vê que você, na parceria, está querendo realmente também fomentar para que ele tenha benefícios, ele vai se interessar por você. Né? Muitas vezes não é questão de você ser um advogado iniciante, a pessoa talvez ser mais experiente, que ele não vai querer, não. A questão é você efetivamente levar algo para essa pessoa. Tá? Não ser só um interesseiro. Eu quero fazer uma parceria onde ele me indica 10 clientes por mês e quando der, eu vou mandar um cliente para ele. Não. Faça, mesmo que você não vai indicar, posicione aquela pessoa, ajude a posicionar ela. Faça um artigo, comente algo do trabalho da pessoa, não sei. Há várias possibilidades, mas gere valor. Não busque só ter valor para você, gere valor para a advocacia do outro. Essa é a melhor forma de fazer parceria que tem. Eu concordo. A Thalita está fazendo uma outra pergunta aqui. Acha possível ser especialista em mais de uma? Imagino que seja mais de uma área, né? Thalita, eu não consigo. Eu ou me dedico bem a uma área ou eu faço a outra. Eu não consigo. Não vou descartar a possibilidade de alguém fazer bem. Eu, particularmente, acho muito difícil. Acho que o ideal é que a gente se aprofunde, escolha o nicho, parte para cima dele. Você sabe por quê? São fundamentos diferentes, princípios diferentes, bibliografia diferente. Eu vou dar um exemplo na minha área. Quando eu falo, por exemplo, de Maria Berenice Dias, Conrado Paulino da Rosa, Rolf Madaleno, quando eu falo desses nomes, Rodrigo da Cunha Pereira, quando eu falo desses nomes, se eu for falar isso para um criminalista, para um consumerista ou para um civilista clássico, daqueles que lidam com propriedade, posse e tal, esses nomes não vão dizer absolutamente nada para essas pessoas. Posso falar a verdade? Para mim também. Pois é, mas é simples. É disso que eu estou falando. Essas pessoas aqui, eu estou até com o livro de um desses, de Paulo Lobo, por exemplo. Se eu vou falar aqui do Paulo Lobo, né? Direito civil, mas direito civil, famílias. Quando eu falo desses nomes, para outras áreas, pode não significar absolutamente nada. No entanto, o advogado de família que não conhece esses caras no Brasil, não é advogado de família, porque eles são a referência da doutrina. É provável, doutor, que o senhor fale os nomes aí da sua área, que eu também fique com a mesma sensação. Por isso que eu acho que é difícil, né, você especializar em duas áreas. São referências diferentes, são modelos, são estratégias de julgamento e de condução de processo diferentes. E eu sempre falo da família. O processo de família no Código de Processo Civil 2015 tem um capítulo próprio. Então ele tem especificidades até na parte processual. Eu trabalho numa área, vou falar disso numa palestra que eu vou dar no projeto Jovem Advogado, do Bem-vindo Advogados agora, na quinta-feira, em Cariacica, às 6h30, no Shopping Mochuara. Vou falar sobre isso. Uma das características de família, por exemplo, é torcer para que você não tenha uma sentença de mérito. Sim. Porque um julgamento de mérito, terceirizar para um juiz que hora seu filho vai para a cama, onde ele vai estudar, isso é inadmissível, isso é impensável. Então eu trabalho numa área em que eu tenho que fugir da sentença. Sim. Olha que curiosidade. Nossa, né? Em outras áreas, isso é... Então a pegada é diferente, a forma de conceber o direito de atendimento do cliente é diferente, tudo é diferente. Então, enfim, eu particularmente, Thalita, acho muito difícil ser especialista em mais de uma área. Eu prefiro me dedicar só a uma e fazer bem do que tentar isso aí, né? É complicado, realmente. Eu também acho que eu não conseguiria. A não ser que for assim. Não precisa ser necessariamente especialista, mas, por exemplo, eu sou especialista em direito público. Se eu quisesse, eu poderia fazer uma extensão
sei lá, em controle tributário de contas públicas, controle de contas públicas. Então, sei lá, uma atualização, algo que me desse um a mais ali dentro da minha especialidade. Agora, fazer uma outra especialidade, talvez só por conta de atuar nas duas, eu acho bem complicado. Você andar com o pé em dois barcos ali, eu acho que você perdeu um pouco o rumo. Eu acho melhor você especializar em uma área e, se for preciso, fazer um adendo em outras áreas, né? Uma atualização constante, ou até um curso que acrescente algo na especialidade que você tem. Agora, especializar em mais de uma pode ser um pouco complicado. Mas aí você falou, eu acho legal, trabalho previdenciário é muito, muito correlativo, né, ô Thalita? Talvez, nesse caso, o meu sócio é especialista em trabalho previdenciário também, Dr. Guilherme Francisco. E ele me relata isso, que é muito conjugado ali. Né? Que eu vou chamar. Doutor, muito obrigado pela sua companhia. Falou. Valeu mesmo. Um grande abraço. Valeu, um abraço. Teremos outras oportunidades, assim espero. Eita, aí, você não está de camisola, não, né? Não. Você não varela, tirei. não. Ah, então tá bom. Não, mas tirou como? Mas botou outra coisa, né? Pelo amor de Deus. Coloquei uma música. Tá bom. Pra te recepcionar. Mas e aí? Como é que você tem visto essa questão aí das parcerias, das especialidades, das generalidades? Como é que você tem visto aí? Então, Zedu, parceria para mim é uma coisa fundamental, né? Hoje em dia, lá no escritório, a gente só faz parte civil, né? E eu faço trabalhista e previdenciário. Uhum. Mas, por exemplo, criminal a gente não faz. Eu tenho um parceiro que faz parte criminal para mim. E para mim é maravilhoso, porque eu tentei me ir uma vez para ter certeza que ali não era meu lugar. E eu acho que parceria hoje em dia é a coisa que todo mundo deveria pelo menos tentar, assim. Porque a jovem advocacia, para a gente achar o nosso lugar, efetivamente, é muito difícil. Sim. A gente entender o que a gente gosta, saber o que a gente gosta é muito difícil. Uhum. Para mim foi uma coisa natural, mas normalmente não é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Perfeito. E parceria, você começa a entender qual é o seu carro para você, qual é o seu lugar ali. E eu acho que o que você estava falando sobre a Comissão de Direito de Família é uma das coisas mais importantes. A gente tem que estimular o outro. Exatamente. A estudar, a fazer. E o quanto mais a gente puder ajudar mais pessoas a se especializarem e serem bons advogados, melhor vai ser nosso mercado. Melhor vai ser a possibilidade da gente conseguir ajudar mais pessoas. Eu penso assim, né? Mais clientes, enfim. Exato. Né? Minha opinião minha pequena opinião. E a gente precisa também ter uma noção de que o advogado, mesmo o advogado em início de carreira, ele não precisa de babá, não. O advogado precisa ter dignidade, precisa ter consciência das suas prerrogativas, precisa se esforçar, precisa de apoio. Uma coisa é você apoiar, outra coisa é você tutelar. Ninguém precisa de tutela. A advocacia é independente, por excelência. Uma advocacia tutelada não é uma advocacia. Percebe? Então a gente precisa ter com muita clareza também que as pessoas, os advogados, têm potências, têm capacidades, e que essas capacidades precisam ser afloradas. Entendeu? Eu não sei como é que você vê isso. Não, eu concordo. Eu acho assim, a gente consegue, pelo menos, dar um pequeno trilhar, assim, sabe? Eu não posso pegar... eu estava conversando com o menino que é do Bem-vindo Advogado, que ele está com uma dificuldade em execução provisória. Eu falei, você faz, me manda. Ele falou, nunca fiz, doutor. Eu falei, você faz. A única coisa que eu posso fazer para você é pelo menos dar uma olhada para te ajudar, já que é a primeira. Mas eu não posso... fazer para você, porque daí não adianta, porque uma hora você vai ter que andar sozinho. Isso aí. E assim eu acho que é a advocacia. O meu sócio, que é meu noivo, ele não sabia nada. E eu botava ele para fazer, porque tem que fazer. Para mim foi difícil, para o senhor foi difícil, e para todo mundo é difícil. É isso aí. Entendeu? Mas é possível. É possível. Claro, com certeza, claro. Eu sustento a minha família. Eu sustento a minha família com a advocacia, né? Então, enfim. Né? Pois é, então a gente não tem que ficar assim esperando. Nada cai do céu. Se a gente não correr atrás também, nada vai funcionar, né?
Alguém perguntou aqui, Thalita, qual é o tempo para escolher a especialidade? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que eu demorei uns 30 anos, mais ou menos. Porque, olha o que acontece. É aquilo que eu falei, a gente vem do interior, a tendência é a gente pegar tudo. Até porque, veja bem, quando eu me formei, eu não tinha sequer cursos de especialização no Estado do Espírito Santo. O primeiro curso de especialização que teve aqui foi um curso que a FDV fez em convênio com a PUC de São Paulo. Foi um curso de processo civil coordenado pelo professor Marcelo Abelha, pelo Flávio Cheim, que eu tive a oportunidade de ser aluno de Nelson Ned, Celso Pacheco Fiorilo, do próprio Marcelo Abelha, do Flávio, assim, as maiores feras vieram, né, para cá. Então, a minha primeira especialidade foi em processo civil. E quem se especializa em processo civil, na verdade, está se especializando em absolutamente nada, né? Nada. Processualista em processo civil é especialista em quê? Em nada, né? Então, enfim, mas aí a gente foi feita uma caminhada, e essa noção que eu tenho hoje, e tenho tentado passar para os colegas, para as pessoas, é exatamente essa. Eu tive um percurso diferente, e hoje eu sei que pode ser diferente, que a jovem advocacia também já pode se bancar, já pode colocar uma postura desde o primeiro momento, buscando, como disse o Kaique aqui agora há pouco, investindo numa determinada área, né? Investir numa determinada área. E aí, se colocando numa determinada área, né? Hoje isso é possível. Hoje você faz especialização até online, né? Então, enfim. Exatamente. Eu acho que a especialização a gente tem que ir muito pelo que a gente... às vezes é um pouco de utopia, mas é o que a gente ama mesmo, né? Uhum. Se eu tenho condições de lidar com aquilo. Por exemplo, criminal eu não tenho emocional. O trabalhista, para mim, é onde eu me encontro, previdenciário também. Agora, o criminal, eu fui... algumas pessoas sabem, eu fui nomeada ativa, eu fui fazer uma audiência de lá sofrida. Não dá. Não dá. Sofrida. Então, a gente tem que saber onde é o nosso lugar também. É isso aí. Onde a gente se sente bem, onde a gente consegue dar o melhor da gente. Não só pro processo, mas pro cliente também. Eu acho que isso é muito importante. O cliente não é só mais um. Eu falo isso. O cliente é um amigo, é um parceiro, é uma pessoa que eu tenho que dar o melhor de mim. Claro. Se for para eu fazer mais ou menos, eu não faço. Então, é isso aí. É isso aí. E você, obrigada pela oportunidade. Você hoje tem atuado só na trabalhista? Eu atuo na trabalhista e na previdenciária, né, nas duas áreas. Trabalho com o sindicato, né, então eu faço muito direito coletivo. Vou até vender meu peixe. Amanhã tem encontro, bate-papo jurídico sobre direito coletivo. Isso aí. Poucas pessoas têm interesse, né, sobre direito coletivo, porque é uma área bem restrita, mas é muito interessante para as pessoas conhecerem e saberem. Isso aí. Então, até quarta-feira eu tô lá em Cariacica para te ver. Quarta-feira estaremos lá em Cariacica, 18h30, Shopping Mochuara. No Shopping Falei Mochuara, certo. exatamente. Não pode ser quinta-feira, porque quinta-feira eu estou em Cachoeiro, então evidentemente que é quarta-feira. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber se mais alguém aqui... Emiliano, eu vou te puxar aqui para você falar um pouco com a gente, tá? Thalita, muito obrigado, foi ótimo. Muito obrigada Valeu. pela oportunidade, tá? Foi ótimo falar com você. Sabe disso, de verdade. Muito obrigado, olha, recíproco. Eu sou sua fã de verdade. É recíproco, obrigado. Eu vou chamar, valeu. Chama o Risque. Vou chamar o Risque aqui. Será que o Risque não está de camisola? Fala, um abraço. Beijo, Edu. Tchau. Fala, Zé. Tá de camisola não, né? Rapaz, eu tava com o Pedro aqui, Zé. Então você tá bem. Cadê ele? Tá por aí? Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Longe daqui. Tá longe agora. Agora ele tá longe. Maravilha. Meu querido, a gente está conversando aqui sobre essa situação. Você é um advogado especialista, você está na Justiça do Trabalho há bastante tempo. E a gente tem visto aí, Zé, essa situação. Os jovens advogados entram meio
meio que perdidos, às vezes, no mercado, sem muita noção, muita perspectiva. Fala um pouco disso para a gente, Zé. Zé, bom, é muito importante que a gente saiba que no interior, essa especialização inicial ela é impossível. Não tem como. Porque, na verdade, eventualmente, no interior, você tem um advogado que faz um pouco de todas as áreas. Foi o meu caso quando comecei. Exatamente. E, às vezes, não é nem só o jovem. Ele segue a vida fazendo efetivamente todas as áreas. Eventualmente, ele gosta mais de uma ou de outra. É importante e que todos saibam que eu, lá no início, Zé, fiz de tudo também. Criminal, civil, trabalhista, previdenciário, e automaticamente você vai achando um nicho específico, o qual você gosta mais. Na trabalhista eu me especializei, tem gente, inclusive, que se subespecializa, né? Olha, Sim. sou advogado trabalhista de empresário, sou advogado trabalhista de empregado. Agora, é natural que esse advogado, com algum tempo, ele curse um caminho específico, porque é muito legal você ser um especialista. Por quê? Porque, naturalmente, você acaba estudando mais um pouquinho, não é verdade? Sim, foi o que o Kaique estava conversando com a gente exatamente sobre isso. Agora, Zé, você tem rodado o estado, tem andado bastante por aí, tem tido um contato muito estreito com a advocacia. Como é que o nosso interior está nessa questão? Porque o que a gente tem defendido aqui, Zé? É a questão da possibilidade de você se especializar e naquilo que não for sua área de especialização, você estabelecer parcerias com outros parceiros também especialistas. É uma saída que a gente está construindo aqui. Queria saber o seguinte, como é que está isso no interior? Você vê possibilidade? Como é que está a advocacia no interior? Fala um pouco para a gente da visão que você tem visto sobre isso aí. Bom, Zé, uma coisa que eu tenho ouvido muito no interior é que o dativo, sem uma regulamentação sendo posta em prática, não atenda aquele grupo de advogados, é um problema muito sério. Um problema que me chama uma atenção muito grande é a falta de triagem do cliente que tem que ser beneficiado por essa área. Isso é algo que está me chocando muito, Zé. Ou seja, gente que teria condição de ter um advogado particular, eventualmente faz uso gratuito de um advogado. Esse é um primeiro ponto que eu tenho ouvido muito, Zé. E é um problema muito sério, porque não é só o honorário que ele é aviltante ao final. É o cliente que poderia ter um advogado privado e que deixa de ir nesse escritório e que, ao final, o juiz, infelizmente, põe um honorário aviltante. Entendi. Isso me choca muito, Zé. Isso daí é um problema muito sério que tem que ser avaliado. Sobre a questão de parcerias, para mim é uma espécie de sociedade em uma ação, não é verdade? Porque, eventualmente, você gosta de uma área, você se reúne com um cliente, agora, você faz uma audiência, mas a peça você não faz. Ou você faz a peça e não faz a audiência. Obviamente que eu tenho em meu escritório vários. No meu escritório eu não tive a felicidade de ter sócios, porque eventualmente eu não tive essa experiência de uma maneira com algum êxito. Então eu tenho mini sócios, né, Zé? Sim. Inclusive eu te dei uma ligadinha essa semana, não sei se você se lembra, e falei, Zé... Vamos fazer uma parceria aqui de uma coisa assim. É verdade. É isso aí. Então é isso, queridos. Parabéns aí, tá bom? Muito obrigado. Estou aqui à disposição. É isso aí. Fica com Deus. E agora eu tô sentada no chão. Então, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu advogo há 2 anos só. Então você é a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu fiz uma pós em trabalho, uma pós em previdenciário, um MBA em trabalho. Hoje eu faço ciências criminais. E de todas, eu não faço trabalho, eu não faço previdenciário, eu faço parceria sempre. Criminal, eu tô indo agora. E não é baixo não, aqui é muita energia. Aí sempre cai. E o que acontece? Eu sinto muita necessidade, conversando com o Kaique também, a gente se conheceu no Instagram, um grande amigo, de me especializar. Mas eu ainda não tenho segurança para isso. O que te impede? É isso que eu quero entender. O que te impede? O que te trava? Então, o que me trava e que eu converso com outros colegas também, jovens advogados, sobre isso,
às vezes, o medo de você focar na área errada, fazer uma escolha errada. Por exemplo, se eu for por honorários, hoje eu vou querer fazer criminal. Entendeu? Lu tá me mostrando que esse é um mundo maravilhoso. Mas se for por paixão, eu amo família. Assim, amo ficar naquela audiência, resolver uma lead, sabe? Deixar uma família feliz no final. É o que me dá satisfação profissional. E eu fico feliz, porque precisamos de bons colegas na área. Então, mas sempre tem esse medinho, né, Zedu? Ainda mais a gente que tá começando. Aí, hoje eu vejo, tem 2 anos que eu advogo, que eu vivo da advocacia. E mais forte, assim, o último ano. Então, eu acho que hoje eu tô fazendo um teste, tô fazendo vários testes para ver a área que eu vou querer seguir. Tô mais puxadinha para família, um pouquinho para criminal. As especializações eu faço porque eu gosto de estudar, eu gosto de estar no ambiente acadêmico. Eu vou te dar um spoiler, então, hein? Da nossa palestra, quarta-feira. Não vá, porque senão você vai se apaixonar mais ainda pela área de família, tá? Zedu, eu não vou estar em Sul com Vice, já tô começando... Manuela e Fernando. Já tô começando a achar que é perseguição, que é pessoal, hein? Mas tudo bem. Mas você já tem outras agendadas para Serra, para o interior, e eu vou falar. Alguém precisa me avisar Lorena. Isso antes. Tá? Olha só. Posso vender um peixe rapidinho? Pode. Deixar aí para a Lu, quem quiser participar, não sei se você vai abrir mais, mas vou abrir mais. A gente ainda não se conheceu pessoalmente, Isso. mas eu tô ansiosa para esse momento chegar. Mandar um beijo para Lu, Manu, Thalita, Gian, Lorena, que entrou aí agora. A gente se conheceu hoje no Instagram também, já tá lá no Bem-vindo. Maravilha. E chamar vocês para conhecerem o Bem-vindo Advogado, para fazer parte dessa família incrível do que a gente tem vivido, tem construído na advocacia, não só daqui do estado. Hoje o Kaique mostrou isso, é lá de São Paulo, um amigo que também está vivendo esses valores, esses princípios, o sentimento que a gente tem plantado no Bem-vindo, e para a gente ir junto, né? Eu acho que é legal, alguém falou da interação mais experiente com o jovem advogado, é isso que a gente tem buscado e que eu tenho certeza que num futuro próximo, próspero e bom vai dar muito certo e vai atingir amplitudes muito maiores. É isso aí. É isso aí. Importante que a gente tenha essa noção. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Essa insegurança, esse medo é normal. Quando eu me formei, eu achei que fosse acontecer imediatamente. E o advogado que foi meu preceptor no estágio, Dr. Ney Viana, ele falava o seguinte: você não é advogado. Você só vai ser advogado depois que você tiver 5 anos de formado. Era a concepção dele na época. Mas fato é que a gente realmente demora um pouco na advocacia para esse amadurecimento, para essa maturação, entendeu? Então, não fique ansiosa, a gente demora mesmo, essa coisa vem, a partir do momento que você vai construindo o seu espaço, se permitindo apegar aquilo que te dá paixão e estabelecer parcerias com outros colegas em quem você confie, para fazer aquilo que você não sabe, vai acontecer esse filtro aí. E arriscar, de vez em quando, pegar uma coisa para saber se te interessa ou não. Enfim, acontece. É como eu digo, a maior parte da minha vida profissional não foi na área de família. Eu me consolidei como advogado empresarial, como advogado trabalhista, tá? E só bem recentemente que eu resolvi que eu ia fazer essa área. E aí fui buscar a especialização, mas não fui só uma especialização na área de direito. Eu fui para uma escola de psicanálise, eu fui fazer uma faculdade de psicologia, fui estudar o ser humano como um todo, até entender como são as conformações familiares. Porque o direito não se prende só direito é a regulação de humanidades. Então você precisa ter essa noção também que, além dos livros de direito estrito senso, existe muita coisa, tá bom? Mas vai acontecer, fica tranquilo. Se for família, vamos fazer um combinado. Você vai ser a primeira pessoa a saber. Que maravilha, fiquei feliz. Gente, beijo, valeu. gente, obrigada. Beijo, Danilo. Vou puxar mais um aqui. Opa, voltei. E aí, o que você viu aí? Cara, muito interessante, hein? Só fera participando aqui.
Uma pessoa que eu estou acompanhando faz bastante tempo, a Bárbara me fala muito dele, e nem precisa falar, porque só de você ver aqui, você já acompanha, que é uma pessoa sensacional, é o Dr. José Carlos Zizi. Deixa eu tirar aqui do sofá uma coisa. Ele é sensacional, eu gosto muito. Eu tinha vontade, eu sempre sonhei em ter uma voz daquela para poder falar. Você parece viu, um radialista. Você viu? Meu Deus, que potência vocal que é essa? É algo que faz muita diferença na oratória. É isso aí. Quem me dera, além da inteligência e da dinâmica que ele tem para falar, ter uma voz dessa. Haja coração. É isso aí. Mas o que você viu? A doutora Luésia aqui. O que você viu aí, Caio? O que você percebeu aí das conversas aí? Olha, eu achei um debate muito legal, essa questão até da insegurança que a Bárbara disse, e o motivo que ela apontou. Eu ia aprofundar para a gente chegar numa conclusão do que ela tem em mente, aí, do que ela precisa fazer para tomar a decisão. Esse motivo que ela me disse é o motivo que eu mais ouço. Eu tenho não só o medo de escolher uma área e não dar certo, não ser aquela área, mas o medo de escolher uma área e ficar estagnado, talvez. Aí se eu escolher uma área e estagnar, e aí o tempo, quando eu quiser voltar depois para ser generalista, se eu quiser voltar para isso, eu já não consegui voltar mais, porque aí eu sou conhecido por aquela área não deu fruto, e aí eu não sou nem uma coisa nem outra. Uhum. Uma coisa que tem que ficar bem clara. Primeiro, existem várias possibilidades. Aquela possibilidade de você, como eu disse, fazer algumas outras coisas, se posicionando para uma. Existe a possibilidade da advocacia em rede, que nós também já falamos. Isso. E uma coisa assim, uma coisa que você tem que ter em mente é que não é da noite para o dia. Nada na nossa vida é da noite para o dia. Perfeito. Tá? Tudo, há um tempo de maturação para tudo. E eu tendo a acreditar, pelo menos quando eu pego de exemplo coisas que aconteceram comigo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, sofri muito já com isso, mas eu tendo a acreditar que sempre que você espera a maturação ideal, o fruto é muito melhor. Tá? Você pode ver isso como um fruto de uma árvore. Perfeito. Você está com muita vontade de pegar o fruto de uma árvore. Se você não esperar ele maturar, você vai conseguir degustar ele? Você vai. Só que ele não vai estar tão... Podia ser melhor, né? Saboroso, podia ser melhor. É isso aí. Então, assim, saiba esperar a maturação. E eu vejo, assim, a grande qualidade dos advogados, não só os advogados que estão chegando, mas dos advogados de hoje, independente da época que o advogado é a resiliência que ele tem que ter cada vez mais. Uhum. Resiliência é algo essencial, acreditar no seu potencial, acreditar naquilo onde você pode chegar. É você já enxergar lá na frente aonde você pode chegar e caminhar para aquilo sempre com humildade, mas sempre com muita confiança e muita determinação. Aquele vídeo que o Ayrton Senna fala de determinação, de você lutar pelos seus sonhos, eu assisto aquele vídeo no mínimo umas 2 vezes a cada mês. No mínimo, eu assisto. E ele parece que ele me persegue, ele passa pela minha linha do tempo no Facebook, ele passa da minha linha do tempo no Instagram, quando eu não o busco. Porque aquilo, para mim, é uma fonte de inspiração muito grande, quando ele diz aquilo. Vá atrás dos seus sonhos, tenha determinação, lute sempre e busque sempre ser alguém melhor. Então, você tendo esse princípio e você escolhendo se especializar, sabendo que há a maturação necessária, você vai atingir seus resultados. Primeira coisa é conquistar, entendeu? É acreditar e conquistar aquilo que você quer. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Fica aí, que eu quero você de novo. Deixa eu só falar um pouco aqui que a Crescer Direito. Como está exigindo. Essa é fera. Eu vou te derrubar aqui, vou tentar trazer a doutora, que parece que está com um corte de cabelo estiloso, novo, tem uma série de coisas aí. A gente volta aqui aí. Vamos lá. Olá. Não estou de pijama, mas eu estava na cama. Não, depois que a gente viu Gustavo Varela de camisola aqui, doutora, está liberado, não tem jeito. Tudo mas, certo, enfim, né? Tudo jóia. E aí, doutora, conta pra gente a sua experiência, sua visão desse assunto que a gente está debatendo. Especialidade, generalidade, parceria, como é que é isso? É isso mesmo. Então, eu comecei há algum tempo atrás buscando um sócio. Gente, eu preciso de um sócio, eu vou ficar louca trabalhando sozinha, não vai dar, não vai dar. Mas eu também não fui tão feliz nessas sociedades que eu escolhi.
Então, hoje, eu busco mesmo parceria e é o que tem dado muito certo. Parceria na área de família, porque eu atuo exclusivamente na área criminal. Eu tive que escolher, na verdade, eu digo sempre o seguinte, que eu escolhi a área de direito do trabalho. Eu fiz minha especialização em direito do trabalho, mas com 6 meses o direito criminal me escolheu. Então, depois eu fiz a minha especialização em ciências criminais e continuo atuando nessa área e estou tentando trazer a doutora Bárbara veementemente para perto de mim. Contando aí. Exatamente. Então, mais do que captar os meus clientes, estou tentando captar a Bárbara para o meu lado. Maravilha, maravilha. Então, mas eu observei que realmente a parceria traz mais esse sucesso e os clientes às vezes me dizem, doutora, a senhora atua de direito do trabalho? Não, só um minutinho, esse aqui está o telefone do meu colega que trabalha muito bem. Então, eu acredito sim que é muito mais fácil nós crescermos juntos e dessa forma, um indicando o trabalho do outro, que seja competente, de uma forma honesta. Eu acredito que tem espaço para todos nós. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, doutora. No seu sistema de parceria, a senhora tem feito simplesmente a indicação ou você tem uma combinação prévia com o seu parceiro, estipula algum tipo de combinado com seus parceiros? Se a senhora puder falar, evidentemente, não precisa entrar em detalhes, em números, porque isso a gente sabe que é muito pessoal, muito privado, né? Mas só para dar uma noção, porque a gente está com muita gente começando, muita gente que está querendo, que nunca nem pensou em parceria, mesmo advogados já experientes, mas que nunca nem pensaram em parceria, né? Porque o nosso direito, a nossa forma de advogar sempre foi, não, eu tenho que ter um escritório e eu tenho que ter todo tipo de advogado no meu escritório, eu tenho que ter um advogado que faz criminal, um que é tributarista, enfim. E a gente sabe que hoje, nesse mundo compartilhado, isso não faz o menor sentido. Então, eu queria saber como é que a senhora escolhe os seus parceiros e se tem alguma forma de remuneração, como é que é essa troca aí? Isso, normalmente, Edu, é por meio da divisão mesmo. E essa parceria, normalmente, é 50%. Eu posso falar porque é o que eu costumo praticar mesmo com os meus clientes, com os meus parceiros. E tem dado muito certo. Por exemplo, eu não faço tribunal de júri. Então, eu pego a instrução completa e na fase do júri, o meu cliente sabe que se for pronunciado, eu já tenho aquele advogado a qual indico há bastante tempo. Isso porque meu cachorro, meu marido e minha filha chegaram. Maravilha, maravilha. Então, isso aí. Então, o que acontece, a gente vai estreitando laços, foi até o que eu conversei hoje com uma advogada, que é interessante o bem-vindo, até por isso que a gente vai estreitando os laços com nossos colegas, e quando precisa de uma indicação, já tem aquele profissional que nós conhecemos o trabalho. Então, é bem interessante, eu já tenho as pessoas realmente que eu costumo indicar já há algum tempo, e venho fazendo essas parcerias que tem dado muito certo. E tem essa divisão de honorários. E tem uma coisa também do bem-vindo, né, que eu acho sensacional, que é exatamente essa mistura que ele tem de várias áreas do direito e de advogados mais experientes, advogados em início de carreira, advogados jovens, advogados mais velhos, enfim, uma gama muito grande e que permite que todos consigam se colocar de alguma forma, um saber. É uma rede mesmo, como o Kaique estava falando aqui, né? Isso é muito interessante, porque essa é a novidade. Muita gente acha que isso aí é uma ocupação de um espaço. Não. Primeiro que se é espaço, ninguém ocupa. O espaço, por definição, é algo vago, né? Então, se esse projeto surgiu e está florescendo e frutificando como está, é sinal de que a gente tinha essa carência aqui no Espírito Santo. E que bom que esse projeto surgiu, porque dá oportunidade para todo mundo, para jovens, para novo, para parceria, para conhecer, né? Então eu fico muito feliz, fiquei muito honrado em ser convidado como veterano, né, para poder participar, e, enfim, é isso. Mas é isso, eu gostei muito da sua fala. Mas pode continuar, acabei te interrompendo, enfim. E aí, como é que é esse desenvolvimento? Como é que você escolhe, né, o parceiro?
Então, deu uma travadinha aqui, mas eu entendi que a pergunta foi como eu escolho os meus parceiros, é isso mesmo? Isso. Isso. Então, nesse período eu fui desenvolvendo, conhecendo as pessoas e me aproximando delas e vendo a forma que elas trabalham. Então, tem que estar numa congruência com o que eu faço e com a forma que eu penso, sabe? Uhum. Que se dedica ao cliente, que se dedica às famílias, que dão sangue pelo processo, que é a forma que eu faço com os meus clientes. Entendi. Então, eu preciso conhecer essa pessoa, não é aleatório, eu tenho um nome, vou lá indicar, não. Eu preciso conhecer essa pessoa e saber como que é o trabalho dela. Então, não da mesma forma que o Kaique falou, não é do dia para a noite também que eu firmo essa parceria. Isso aí. Porque é uma coisa muito séria, né? Nós estamos entregando o nosso cliente nas mãos de outro profissional. Então, se o cliente te escolheu, te procurou, é porque ele confia no seu trabalho. E se eu passo esse processo adiante, eu entendo que tem que ser também para uma pessoa que pensa como eu e que seja congruente com o que fala e com os valores e que esse cliente também vai se adaptar àquele advogado, entendeu? Perfeito. Eu penso dessa forma também. Gente, mais alguém quer falar aqui? Ou a gente vai encerrar? Quem que a gente chama agora? Quem vocês querem ouvir aí? Vamos lá. Doutora, eu agora entendi por que as pessoas fizeram tanta questão que a senhora viesse falar, viu? Travou de novo. Participação. Estou dizendo aqui que... Opa, caiu aqui? Ótimo. Agora eu entendi por que as pessoas fizeram tanta questão que eu chamasse a senhora aqui para falar com a gente. A senhora realmente trouxe contribuições extremamente importantes, muito relevantes. Eu fiquei muito satisfeito. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Gente, eu estarei lá na sua palestra em Cariacica. Vou te conhecer, que na reunião nós falamos muito sobre o senhor. Que bom, estarei lá bom. também. Estaremos lá. E muito obrigada por participar dessa salário.